Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 272 de Tokyo Revengers. No capítulo passado, nós descobrimos alguns detalhes sobre o poder de viajar no tempo e nós vimos que o Shinichiro, após ter matado o mendigo viajante do tempo, acabou fazendo o seu primeiro salto temporal e retornou ao dia do acidente do Mike. Bom, se você sempre me acompanha nos reviews semanais, eu te peço para deixar o like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Aliás, só um aviso antes de começarmos o review. Eu tô começando a gravar esse vídeo tarde e eu já tô percebendo pela hora que eu não vou conseguir postar esse vídeo hoje, na terça. Como isso tem acontecido nas últimas semanas, por eu ser uma pessoa detalhista e não conseguir entregar um vídeo meia boca, vamos deixar combinado a partir de hoje que os reviews de Tokyo Revengers irão ao ar na quarta-feira e não mais na terça à noite. Se por acaso algum dia eu conseguir postar na terça, o vídeo irá ao ar até umas 9 da noite. Ou seja, se o vídeo não tiver sido postado nesse horário, isso significa que o vídeo só irá ao ar na quarta-feira, de preferência de manhã, ok? Bom, o capítulo começou exatamente de onde o anterior parou. Nós vemos que o Shinichiro retornou ao mesmo dia do acidente do Mike. E em um primeiro momento, ele ficou completamente perdido. Afinal, ele tinha decidido se suicidar e pulou de uma ponte. Só que subitamente o Shinichiro fez um salto temporal e quando se deu por si, estava sentado no sofá vendo o Mike brincando com o aviãozinho. E como ele estava atordoado, não conseguiu abaixar quando o Mike passou por cima dele. Com isso, ele acabou tomando um chute no nariz e foi nocauteado. Shinichiro jurava que estava sonhando, mas viu que o calendário marcava o dia 30 de julho de 1999. Galera, cuidado que na tradução do inglês tá aparecendo o ano de 97, provavelmente por erro de digitação. Ou seja, algumas traduções em português podem estar com o mesmo erro, mas o certo é o ano de 99, ok? Enfim, Mike não entendeu porque o Shinichiro não desviou quando ele passou por cima dele, porque normalmente ele teria desviado. E o Mike entendeu menos ainda quando o Shinichiro começou a chorar e achou que tinha machucado pra valer o Shinichiro, mas não era nada disso. Assim que ele se deu conta de que tinha viajado 4 anos no passado, Shinichiro ficou emocionado e abraçou o Mike. Eu, como irmã mais velha, confesso que também me emocionei com essa cena. Mas enfim, o Mike continuava sem entender nada, aquele abraço, aquela choradeira toda. Pra ele, que não fazia ideia do que tinha acontecido, o comportamento do Shinichiro era bem estranho. E por sua vez, o Shinichiro, percebendo que aquilo não era um sonho e que tudo era real, prometeu a si mesmo que dessa vez protegeria o Mike. A gente sabe que o Shinichiro se sentia culpado pelo acidente do Mike, né? Por ter dado o aviãozinho pro seu irmão. E também vale lembrar que o Shinichiro, quando visitou o túmulo de seu pai, havia feito a promessa de que cuidaria bem da Emma e do Mike. Então, essa segunda chance que o Shinichiro estava tendo de refazer a sua vida e de proteger o Mike não deixava de ser uma forma de honrar a promessa feita ao seu pai. Bom, como o Shinichiro conseguiu alterar o destino do Mike, ele aproveitou para ensiná-lo como dirigir moto. Afinal, na primeira linha do tempo, o Mike queria aprender a andar de moto, mas o Shinichiro não queria ensiná-lo porque ele era muito novo. De fato, ele continua sendo muito novo para isso, né? Eu até entendi que o Shinichiro não queria perder tempo e nem a oportunidade de ensinar ao Mike. Mas se eu estivesse no lugar do Shinichiro, eu colocaria o Mike numa redoma de vidro para evitar que ele se machucasse de novo. Eu sei que isso não resolve nada, mas, pô, se o Mike se acidentou brincando com o aviãozinho, imagina o perigo de acontecer a mesma coisa ou algo pior se o Mike estivesse andando de moto. É a minha opinião, né? Mas enfim. Um detalhe que eu queria chamar a atenção nessa imagem é que quem está na garupa da moto do Takeomi é o Baji e não o Sanzo. Eu reconheci o Baji pela roupa. E a dúvida que fica é: por que o Baji estava aí com eles e não o Sanzo? Eu não sei se isso é relevante, mas de qualquer modo, isso parece indicar que o Takeomi realmente não dava muita bola pro Sanzo.
Eu espero que o mangá não acabe antes de explicar melhor essa dinâmica entre os irmãos Akashi, né? Mas enfim. O Mike estava se divertindo, afinal, ele queria aprender a dirigir moto. E o Shinichiro, por sua vez, estava feliz vendo que o seu irmão estava bem e alegre. Dessa vez, o Shinichiro iria proteger o Mike a qualquer custo. O Shinichiro pegou o celular tijolão e viu que era 3h30 da tarde. A essa hora, na linha do tempo original, ele havia recebido a ligação de seu avô avisando que o Mike tinha sofrido um acidente e desde então o Mike não conseguiu mais se mover. Só que dessa vez o Mike estava bem e estava feliz porque adorava andar de moto. Então, se o Mike estava bem, isso indicava que o destino havia sido alterado. Como o Shinichiro sabia o destino original de seu avô e da Emma, assim que ele chegou em casa, ele quis confirmar se eles estavam bem. Shinichiro ficou emocionado ao reencontrá-los e ele estava tão feliz que se prontificou a ajudar nas tarefas domésticas. Ele queria ajudar o seu avô e a Emma na cozinha, mas como ele nunca tinha feito isso antes, ele resolveu ajudar limpando a casa. Enfim, o Shinichiro estava aliviado porque todos estavam bem, até que ouviu um grito. "Pare, Mike!" Shinichiro saiu correndo e se deparou com aquela cena que, infelizmente, já conhecemos bem. Mike disse, "Ria Haruchio", e estava tomado pelos impulsos sombrios. Sanzo estava agachado com as mãos cheias de sangue e Baji e Senju testemunharam a cena. E tem 2 detalhes que são importantes e não podemos esquecer. 1. O incidente das cicatrizes do Sanzo não ocorreu na linha do tempo original. E 2. Essa foi a primeira vez que o Mike foi tomado pelos impulsos sombrios, e isso ocorreu logo depois do Shinichiro ter viajado no tempo. Será que os impulsos sombrios do Mike são fruto da maldição que o mendigo rogou no Shinichiro? Ou será que virou uma maldição em razão da forma como o Shinichiro obteve o poder, no caso, matando o mendigo? Lembrando que o Shinichiro deixou claro para o mendigo que queria o poder de viajar no tempo para salvar o Mike, né? Então faz um certo sentido o Mike ter sido amaldiçoado como consequência do Shinichiro ter matado o mendigo. E pela representação dos impulsos sombrios, até dá a impressão de que o Mike poderia estar sendo possuído por uma maldição. Bom, à noite, o Shinichiro perguntou ao Mike por que ele havia machucado o Sanzo. Mike respondeu que não sabia o que havia de errado com ele e que quando ele se deu conta, ele tinha agredido o Sanzo. Mike pediu desculpas ao Shinichiro e contou que nem ele sabia por que havia feito aquilo. E a gente sabe que realmente o Mike não tem consciência do que está fazendo quando está tomado pelos impulsos sombrios. Shinichiro explicou que o Mike não deveria estar pedindo desculpas a ele. Então, os dois foram visitar o Sanzo no hospital. Mike pediu desculpas ao Sanzo, reconheceu que fez algo horrível com ele e falou que as cicatrizes poderiam ser permanentes. E pela atitude do Mike, a gente percebe que, ao mesmo tempo em que ele ficou arrependido, ele não sabia muito bem como agir com o Sanzo. O Shinichiro, por sua vez, pediu ao Sanzo para continuar sendo amigo do Mike. E qual foi a resposta do Sanzo? Ele estendeu sua mão e disse que seria amigo do Mike para sempre. Verdade seja dita, o Sanzo realmente era muito bonzinho. Eu sei que depois ele deu uma endoidada, mas sinceramente, nesses últimos capítulos, ele ganhou a minha simpatia. Ele passou por muita coisa, foi agredido pelo Mike, mas nunca deixou de ser leal a ele. Pode ser que o Sanzo enxergue as suas cicatrizes como um preço pequeno que precisou ser pago para que o Mike ficasse bem. Mas voltando à cena, o Shinichiro apertou a mão do Sanzo e o que aconteceu logo em seguida? Foi acionado o gatilho da viagem no tempo. Com isso, nesse momento, tivemos a revelação de que o gatilho do Shinichiro é realmente o Sanzo, o que faz todo o sentido do mundo, já que ele sempre se importou demais com o Mike. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. O Shinichiro fez um novo salto temporal de 4 anos e dessa vez ele retornou ao mesmo dia, 30 de julho, mas o ano era 2003 e ele estava consertando uma moto na sua oficina, a SS Motors. Shinichiro entrou em desespero porque estava preocupado com Mike e não sabia o que havia acontecido com ele nesses 4 anos. Mas logo em seguida ele teve uma resposta. Mike apareceu na sua frente, avisou que tinha quebrado sua moto e pediu para o Shinichiro consertá-la.
e sabendo que Mike estava bem, Shinichiro conseguiu respirar aliviado. Logo de cara, eu preciso chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Como Shinichiro retornou ao dia 30 de julho de 2003, isso significa que daqui a alguns dias ele será morto pelo Kazutora. Lembrando que existem pelo menos 2 formas de obter o poder de viajar no tempo. Matando o viajante atual, que foi justamente o que o Shinichiro fez, ele matou o mendigo que era o viajante. E 2, o viajante pode entregar o seu poder. Não se esqueçam que o mendigo disse que poderia dar o seu poder ao Shinichiro se quisesse. Enfim, como faltam poucos dias para a morte do Shinichiro, se eu não estiver enganada, ele morreu no dia 13 ou 14 de agosto, mas enfim, é possível que no próximo capítulo seja mostrada a morte do Shinichiro, e talvez a gente tire a dúvida se o Kazutora acabou se tornando um viajante do tempo ou não. Bom, pela terceira vez foi mostrado como o Sanzo conseguiu suas cicatrizes, e ainda assim essa história não foi esclarecida. Então, galera, não tem jeito. Quando os flashbacks do Shinichiro acabarem, em algum momento nós provavelmente teremos os flashbacks do Sanzo, contando o ponto de vista dele e quem sabe explicando melhor essa dinâmica esquisita dos irmãos Akashi. De qualquer forma, eu notei 3 pontos discrepantes nesse capítulo que não estão batendo com as lembranças da Senju. O Shinichiro do flashback da Senju parecia estar muito relaxado e não parece ter tomado um chute na cara do Mike. Ou seja, isso dá a entender que ele desviou quando o Mike pulou por cima dele, diferente do que vimos nesse capítulo. 2. A posição do braço do Shinichiro também estava diferente. Nas lembranças da Senju, o Shinichiro aparece com o braço direito apoiado no sofá, enquanto na imagem final do capítulo passado, o Shinichiro estava apoiado com o braço esquerdo. 3. Pela narrativa da Senju, deu a entender que o incidente do Sanzo tinha ocorrido na casa da avó dela, mas nesse capítulo nós vimos que isso ocorreu na casa dos Sano. Esses são detalhes que poderiam passar despercebidos. Até pode não ser nada demais, só que como envolve viagem no tempo, isso acaba chamando a nossa atenção porque são detalhes que podem fazer alguma diferença. E eu pensei em 3 possíveis explicações para essas discrepâncias. O Kenyaku errou. 2. Nós estamos vendo realidades diferentes, ou seja, universos diferentes, o que é uma ideia que eu acho bem louca, mas não podemos descartar. Ou 3. Isso pode ter sido uma falha nas lembranças da Senju, que por ser criança, acabou se confundindo na dinâmica dos acontecimentos. Eu até posso estar viajando, mas pra mim essa história ainda tá meio estranha. Bom, com relação ao gatilho, eu já tinha comentado com vocês que eu suspeitava do Sanzo. Afinal, ele sabia que o Shinichiro era um viajante do tempo e também ficou claro, desde a primeira linha do tempo, que o Sanzo se importava demais com Mike e certamente tinha o desejo de salvá-lo. A questão que fica pendente é: a partir de que momento o Sanzo se tornou o gatilho do Shinichiro? Será que o Sanzo pulou da ponte e apertou a mão do Shinichiro? Ou será que ele só se tornou o gatilho no segundo salto temporal? Ou seja, apenas quando apertou a mão do Shinichiro no hospital e ele retornou ao ano de 2003. Lembrando que o Naoto só se tornou o gatilho do Takemichi no segundo salto temporal, quando Takemichi apertou a mão do Naoto criança e retornou para 2017. Quando Takemichi foi arremessado nos trilhos do metrô, o Naoto não era o seu gatilho porque ele tinha morrido. Eu sei que essa parte está muito confusa, então eu vou refrescar a mente de vocês porque eu tenho visto muitas dúvidas nos comentários sobre isso. Assim que começa o mangá, a gente vê o Takemichi assistindo TV e foi dada a notícia de que Hina e o Naoto morreram por causa da Toman. Logo depois, aparece o Takemichi sendo empurrado na plataforma do metrô, nesse ângulo aqui. Em seguida, o Takemichi regressou ao passado, no dia 4 de julho de 2005. Nesse mesmo dia, ele conversou com o Naoto criança e contou que ele e a Hina iriam morrer daqui a 12 anos. Eles apertaram a mão
e o Takemichi voltou ao presente em 2017. Nesse momento, a gente descobriu que foi o Naoto que salvou ele dos trilhos do metrô. Mas peraí, o Naoto não tinha morrido? Como é que ele salvou o Takemichi? Quando o Takemichi voltou ao passado, ele alterou a linha do tempo, já que o Naoto, sabendo que ele e a Hina morreriam, acabou se tornando detetive e sobreviveu. Bom, em 2018, o Ken Wakui fez um comentário interessante sobre isso, e ele disse o seguinte: Takemichi salvou o Naoto na primeira vez que viajou no tempo, então o Naoto se tornou o gatilho para os saltos temporais seguintes. A primeira viagem no tempo não tem nada a ver com a vida e a morte do Naoto. Ainda faltam alguns detalhes para a gente entender como funcionam exatamente as viagens no tempo. De qualquer modo, na primeira viagem do Takemichi, em tese, ele não teve gatilho, já que o Naoto estava morto. Então, somente a partir da segunda viagem, o Naoto se tornou o gatilho, ou seja, apenas quando o Takemichi apertou a mão do Naoto criança e retornou para 2017. Esse é o primeiro ponto que precisa ser esclarecido. A dúvida é: quem empurrou o Takemichi da plataforma do metrô? E é nesse ponto aqui que muita gente se confunde. Mas o Akun não admitiu que empurrou o Takemichi? Sim, ele chegou a admitir. Só que isso foi após o segundo salto temporal do Takemichi. E também tem um detalhe de que, originalmente, o Akun havia sido detido aos 16 anos por ter esfaqueado Kiyomasa. Então, na primeira linha do tempo mostrada no mangá, no momento em que o Takemichi foi empurrado, o Akun provavelmente estava preso. Além disso, quando o Akun contou que foi ele que empurrou o Takemichi, foi mostrado um flashback em que o Akun estava usando uma camisa branca, mas no mangá foi mostrado que quem empurrou o Takemichi usava uma camisa de manga comprida preta. Conclusão: quando o Takemichi deu seu primeiro salto temporal, quem o empurrou nos trilhos do metrô não foi o Akun. Ou seja, a gente até agora não sabe quem fez isso. E isso nos leva à teoria de que o viajante do tempo pode ter empurrado o Takemichi e, nesse momento, transferiu seus poderes a ele. Afinal, como eu disse ainda agora, existem duas formas de transferir o poder de viajar no tempo: matar o viajante atual ou o viajante atual renunciar ao seu poder em favor do novo viajante. Bom, eu espero ter esclarecido essa dúvida, que é bastante comum, porque isso realmente é confuso. E se você gostou do vídeo, eu te peço para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. Aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até breve!